Sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 6. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 6. Enquanto você encontra o capítulo 6, você que está conectado conosco, você pode abrir a sua palavra, você pode abrir a Bíblia Sagrada. Vá até Gênesis, primeiro livro, capítulo 6, e nós estaremos juntos adorando, louvando ao nosso Deus por meio desta leitura. E os versos que nós leremos serão do 8 ao 13 e do 17 ao 22. Amém? Estaremos trabalhando esta porção da palavra de Deus para compreendermos um pouco daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E a palavra nos diz assim, verso 8: A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Em algumas versões vai dizer que o Senhor encontrou graça. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. A partir do verso 17 nos diz assim: Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos como você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. E o 22 nos diz: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe ordenou. Amém? Um pai, uma fé e uma família. Queridos, quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Gênesis, a partir do capítulo 6, nós vamos começar a compreender como a humanidade estava corrompida desde o capítulo 3 da queda do homem, desde o primeiro homicídio, desde as coisas que nós começamos a ler e a perceber, a humanidade ela já não vivia inclinada à plena adoração do Senhor. E o que eu acho mais interessante quando nós lemos é como se assemelha aos nossos dias de hoje. Como atualmente nós temos visto uma humanidade corrompida, carente da graça e da misericórdia de Deus. E se não fosse a sua graça e a sua misericórdia, nós já estaríamos consumidos. O mundo vivia numa profunda depravação. E esta depravação permeava o coração do homem, e no seu coração habitava dia e noite. Nós vamos ver no versículo 5, que vai nos dizer o seguinte:
o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. O que é que tem de muito diferente hoje? O que é que nós encontramos de muito diferente nesse momento? Um Deus santo que busca um povo santo para si. Sede santos, pois eu sou santo, diz a palavra do Senhor. E aí nós falamos de santidade, nós falamos de separação, nós falamos de um povo que foi escolhido segundo os propósitos de Deus e para cumprir os propósitos de Deus. Mas falamos também de toda uma humanidade e toda uma sociedade que ainda jaz no maligno, que ainda está se corrompendo e sendo consumida pelo pecado. Um povo que se inclina profunda e habitualmente ao pecado, não busca um Deus santo para si, mas busca em si o seu próprio Deus. No entanto, um povo de fé busca um Deus santo para ser aquele que vai ser o condutor da sua história e da sua vida. Quando nós observamos a palavra, nós vamos perceber que a sentença de Deus à humanidade é a morte, pelo pecado, pelas consequências já vividas, por tudo que eles já enfrentavam e por tudo que eles promoviam, pelo que o coração do homem estava contaminado. No entanto, havia um pai, uma fé e uma família. E a palavra vai dizer que a fé de Noé lhe foi imputada em Cristo como salvação. Aleluia. Pela sua infinita graça, Deus concede ao pai Noé a possibilidade de sobreviver. E com ele também toda a sua família, as suas noras, os seus filhos, a sua esposa, todos eles entraram numa nova aliança, numa nova possibilidade, em que Deus já não decretaria a morte de toda a humanidade, mas Ele enviaria o seu Filho para que morresse ao mundo, morresse no mundo e pelo mundo. Por isso nós vamos pensar, queridos, nesta noite, em aplicações práticas que nós encontramos na palavra de Deus, a respeito da vida de Noé, dos procedimentos de Noé, deste pai, que havia e que tinha um coração voltado para Deus, e como este coração pode também fazer com que nós sejamos imitadores de Cristo. E quando nós olhamos o exemplo de Noé, nós vamos perceber inicialmente, como diz, a partir do verso 9, parte B, justo, íntegro e que busca andar com Deus. A graça divina percebe o coração que é justo, que é íntegro e que anda com Deus. Ainda que a tormenta do mundo ela esteja presente, ainda que as dificuldades estejam presentes em nossas vidas, a palavra não diz que Noé estava isento do pecado, mas a palavra vai dizer que Noé foi encontrado em justiça por Deus. E quando nós observamos justiça e integridade, nós vamos perceber uma relação direta com Deus e com os homens. A fé de Noé lhe foi concedida de tal forma que ele acreditava e refletia isso de forma prática na sua vida, através da fé.
É através da fé, irmãos, que as muralhas cairão. É através da fé que as dificuldades passarão. É através da fé que nós alcançaremos a salvação em Cristo Jesus. Pela fé. E quando nós observamos esta primeira aplicação, nós vamos ver que a graça se manifesta na vida de Noé e na sua família. Eu lembro de uma afirmação que diz que Noé, ele foi capaz de evangelizar e alcançar a sua própria casa. Irmãos, o que é que nós estamos fazendo como reflexos de Cristo no nosso lar? O que é que nós estamos fazendo como aqueles que creem em Deus em nossas casas? De que forma as nossas esposas, ou no caso das mulheres, os seus maridos, os seus filhos, os seus pais, ou todos aqueles que convivem com você, de que maneira eles te veem e eles encontram Cristo em você? Justo, íntegro e que busca andar com Deus. Era o amor e a misericórdia do Senhor em plena ação na vida daquele homem e na vida daquela família. Quando a graça de Deus encontra tal coração, nova esperança acontece. Se nós olharmos, a palavra vai dizer no verso 18: mas com você estabelecerei a minha aliança, um coração transbordante de fé. A aliança de Deus com o homem permanece, através de Cristo Jesus, através do seu sacrifício na cruz. Não há esperança no homem em si mesmo, mas quando ele olha para a cruz de Cristo, ele vai perceber que ali ele encontra a resposta. Ali ele encontra a salvação. E não a salvação que homens oferecem, mas a esperança que só Deus pode dar. Só Deus pode te encher desta esperança. Mas eu aprendo mais com este pai, com esta fé e com esta família. Que a graça divina alcança aquele que é fiel e crê nas promessas de Deus. Às vezes, irmãos, nós estamos conversando e alguém diz: olha, Deus é fiel na tua vida e Deus vai fazer algo, e Deus vai transformar, e Deus vai restaurar, e nós nos enchemos de esperança e até chegamos a dizer: se eu não crer, eu morra. Né? A gente vai muito nessa de ir ao extremo, mas muitas vezes são palavras ao vento. Mas, irmãos, como é que os nossos corações estão se enraizando de fé? Será que essa fé tem sido superficial, a ponto que o barco de nossas vidas, muitas vezes ele é afrontado e nós nos desesperamos e gritamos: Senhor, Senhor? Ou será que estamos tão enraizados que ainda que a prisão venha sobre nós, nós estaremos crendo e acreditando, confiando em nosso coração e expressando fé contínua e ativa em Deus? A graça divina, ela alcança ao que é fiel e crê nas promessas. A promessa para você, meu irmão. A maior promessa está em Jesus. A maior esperança está em Jesus. A aliança é Jesus. O elo perfeito é Jesus. O que nos une a Deus é Cristo Jesus. Foi por conta dele, diz lá em Romanos capítulo 8, que nós fomos adotados como filhos e hoje dizemos: Abba, Pai. É por Ele, é por meio dEle, é para Ele que todas as coisas se fizeram. O Salmo 25, verso 14, vai nos dizer: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Você teme a Deus?
então será colocado no teu coração fé suficiente naquele que veio ao mundo sem pecado, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Deus preserva a sua aliança com aquele que crê. E a sua aliança não está naquilo que eu posso alcançar, ou de repente naquilo que eu posso possuir, ou no melhor emprego que Ele pode me dar, mas a sua aliança é estabelecida em algo maior, em algo eterno, em algo supremo, em algo que homem nenhum pode oferecer, que nenhuma empresa pode dar, que dinheiro algum pode comprar, mas que o sangue vertido na cruz nos alcançou. Aleluia. As promessas de Deus, elas alcançam corações fiéis e tementes. A maior promessa, a maior aliança, o maior compromisso, Deus já cumpriu na cruz por meio do seu Filho. Um pai, uma fé e uma família. Mas por trás de tudo isso, uma misericórdia e uma graça sem limites sobre o seu povo. E eu continuo aprendendo com a palavra do Senhor. E a última coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, não só que a graça, ela alcança o justo, o íntegro e anda com Deus, ou aquele que é fiel e crê nas promessas. A graça divina, ela chega ao coração daquele que é obediente à sua palavra. Eu acho engraçado e me faz lembrar da minha infância. Eu era um menino meio traquino, fazia umas peripécias bem interessantes, né? Gostava de algumas experiências novas. E por muitas vezes o meu pai, ele me repreendia, ele reclamava, ele dizia não. Mas irmãos, tudo isso para que eu pudesse entender que não era aquele o caminho correto. Não era daquela forma que eu precisava me comportar. Não era daquela maneira que eu deveria responder ou de repente agir. E Deus em sua palavra, Ele nos orienta, Ele nos exorta, Ele nos aconselha, Ele nos acompanha. Deus em sua palavra, Ele nos dá as diretrizes, Ele nos dá o caminho perfeito. E muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus e dizemos, não, isso não é para mim. Mas, queridos, a graça alcança o coração obediente. O favor de Deus, ele chega no coração que está inclinado a obedecer os seus preceitos, sem tirar nem pôr. É a ideia do meu filho, vá ali na venda, vá ali na padaria, compre R$3 de pão e traga o troco. E o troco chegar até o seu pai. Por obediência. Ainda que você passe ali uma manhã toda para poder chegar com o pão. Hoje pelo menos tem o WhatsApp e a ligação, né? No meu tempo, que não faz tanto tempo assim, cuidado na vida. Foi um tempo em que, quando eu demorava um pouco mais a chegar em casa, o meu pai já ia. E, irmãos, eu dizia para onde eu ia, viu? Já jovem, 18 anos, 17, 19 anos, pai, olhe, vou para tal lugar. E dali eu não saía. Mas se eu demorasse um pouco mais, já ia ele, no radar. Queridos, obediência transborda a graça de Deus. Mas às vezes a gente tem nossa inclinação tão grande a obedecer os nossos pais, a ouvir a voz de autoridade daquele homem que está na nossa casa e diz não, e nós, sim senhor, ou diz sim, e nós, glória a Deus. Mas queridos, quando Deus diz não, nós logo esperneamos e dizemos, mas Senhor, por que não?
E queremos uma resposta, queremos uma justificativa de Deus, enquanto que Ele detém todo o conhecimento, tudo que Ele sabe a nosso respeito. Ele conhece os nossos limites, Ele sabe até onde nós podemos ir, até onde você pode suportar, mas apenas, e o que a graça de Deus, ela demanda em nós, é obediência do nosso coração. A palavra vai dizer no verso 22, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe ordenou. Noé, além de justo e íntegro, além de andar com Deus, Noé obedecia à voz de Deus. E quantas vezes Deus tem falado e Deus tem até mesmo nos cobrado e nós estamos nos escondendo, seja embaixo de nossa própria veste, seja embaixo dos lençóis, nós nos escondemos do medo, nós nos escondemos de repente no emprego, na falta de tempo, ou no tempo que nós não queremos dispensar para Deus, mas queridos, Deus preservou a continuidade do homem. Primeiro, porque o plano dele não seria frustrado. Segundo, porque ele achou graça na obediência de um homem. Irmãos, é muito sério, porque às vezes Deus ele nos busca para que nós oremos mais, para que experimentemos mais dele, para que provemos mais da sua presença e da sua unção. Deus nos busca para nos mostrar ainda mais a grandiosidade da sua graça, e nós, como desobedientes que somos, nos escondemos e nos refugiamos em pretextos e desculpas. Mas obediência é consequência de um coração inclinado a servir a Deus. A palavra vai nos dizer em João 14, verso 15, se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. A palavra também nos diz em Josué 1:8, não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Promessa do Senhor para Josué, que conduziria o seu povo, o povo de Deus, após a partida de Moisés. 1 João 5,3 nos diz, porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Você quer a graça de Deus? Você quer o favor de Deus sobre sua vida? Você quer a misericórdia de Deus sobre você? Você quer a continuidade das promessas de Deus e que a promessa maior se cumpra em você e através de você? Obedeça. Sabe aquela hora que a gente olha para o pai e pede algo e ele diz não e a gente pergunta por quê e ele por que não? Ou de repente ele nos pede para fazer algo e nós dizemos, mas por quê? Ele, porque eu mandei, porque eu disse, porque sim. E quem é pai, quem é mãe aqui sabe bem como é essa história, né? Não precisa de muita justificativa. E Deus muito menos precisa se justificar. Obedecer. A obediência, ela precede a bênção de Deus. Você crê? Muitas vezes nós não temos muito o que oferecer. Nós não temos riquezas, nós não temos posses, nós não temos muito. No entanto,
nós podemos ter honra, integridade, fé e obediência a Deus. E por meio de Jesus Cristo, sobre nós será lançada a graça e a misericórdia dele. A sua boa vontade estará sobre nós. E nós caminharemos firmes rumo ao céu. Um pai, uma fé e uma família. Deus deseja derramar graça sobre a sua vida. Por isso, viva de forma íntegra, justa, caminhe com Deus. Obedeça fielmente seus preceitos. Ele fará proezas para que o nome dele seja glorificado através de você.